Irmãos, nós estamos numa série na manhã aqui de domingo sobre as bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Nós já falamos até o versículo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, nós já falamos sobre os que choram, bem-aventurados os mansos, e hoje, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O tema de hoje, então, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu queria relembrar o pano de fundo em que Jesus falou essas bem-aventuranças. Como é que estava o mundo de Israel, como é que estava o povo de Deus naquela época, Israel, que de certa forma representa o povo de Deus da história, como é que estava o mundo naquela época. Vocês sabem que naquela época, 2000 anos atrás, o Império Romano é que dominava, dava o tom da vida das pessoas. Era um poderoso império que estava governando aquela região, quase todo o mundo era governado pelo Império Romano. Quem não era governado pelo Império Romano era considerado os bárbaros. Mas Israel fazia parte, era dominado e tinham a sua liberdade cerceada. Não era dono da sua própria terra, não era dono da sua soberania, estava cativo ali. E então, produzindo miséria, pobreza, sofrimento, as mulheres abusadas, a religião para ser exercitada debaixo do domínio do imperador César. Havia então essa prisão domiciliar. É como se você estivesse preso na sua própria casa, não podendo fazer absolutamente nada, com impostos altíssimos. Então havia pobreza sem precedentes, talvez, na história humana, muita pobreza, muita necessidade, muita carência. Israel sempre lutou pela sua liberdade. A nação de Israel sempre lutou pela sua soberania, para estar na sua própria terra, para ter o seu próprio rei, para viver com seus próprios regimes. E a Bíblia disse que, enquanto Israel continuasse em obediência a Deus, Deus daria libertação, livramento a Israel das suas guerras. Israel, então, durante toda a sua trajetória, é uma nação que não consegue estar diante de Deus, não consegue estar de pé diante de Deus. Frequentemente, Israel é levada para esse tipo de cárcere, vamos assim dizer. Teve a Babilônia, depois os persas, os medos persas, enfim, toda a trajetória até chegar em Roma. A nação, então, perde a sua liberdade, porque vive uma vida contra Deus, e Deus, então, para trazer justiça, para trazer disciplina a Israel, permite que Israel sofra as consequências da sua rebeldia. Mas de vez em quando Deus suscitava juízes como Gideão, como Sansão, como Débora, para que através desses juízes, desses líderes, ou desses reis como Davi, esse guerreiro como Davi, pudesse trazer Israel para a liberdade. Então, a nação de Israel sempre celebrou os seus heróis. E quem são os seus heróis? São os seus libertadores. E como é que eles libertam a nação? Eles libertam através do poder de Deus sobre eles, mas por meio da espada, por meio do enfrentamento, por meio da guerra, por meio da violência, vamos assim dizer. E agora chega Jesus dizendo uma outra palavra para Israel. Um povo que está chorando a sua pobreza, um povo que está chorando as suas limitações e suspirando pelo seu Messias, esperando que o Messias que haveria de vir pudesse dar a Israel a libertação.
Eu disse aqui para os irmãos na primeira palavra que a pobreza na Bíblia, ela é pobreza financeira, a pobreza mesmo. Ela é uma simbologia da nossa pobreza espiritual. Que o ser humano espiritualmente não tem condições de dar a Deus, de ser para Deus, por si mesmo o que Deus pede de nós. Nós não damos conta de obedecer às suas leis, nós não damos conta de fazer a sua vontade. Nós não damos conta porque nós somos pobres. Não há nada que nós temos que possa nos justificar diante de Deus através das nossas próprias obras. E é muito importante que nós cheguemos a essa conclusão. E eu te dou o conselho para você ouvir essa ministração sobre os pobres de espírito. Essas pessoas pobres de espírito têm uma bem-aventurança, o reino de Deus. Os que choram têm uma bem-aventurança, não porque choram. Os pobres são bem-aventurados, não porque são pobres. Os mansos são abençoados, são bem-aventurados, não por causa da sua mansidão, mas por causa do reino de Deus, que acolhe, que tem uma resposta para o que chora, para o que sofre. O reino de Deus é uma resposta para o pobre. O reino de Deus é uma resposta de Deus para esse mundo que vive em caos. Esse mundo que vive debaixo do tacão, do imperador maior, que é o príncipe deste mundo. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Egito, Roma, Babilônia, todos esses impérios e todos esses imperadores são apenas simbologia de um poder maior, que é o poder do pecado e o poder do diabo que oprimem as pessoas. O reino de Deus vem então para nos libertar desse cativeiro. E nessa manhã, tendo isto em mente, que o reino deste mundo, disse Jesus, ele está sobre o regime do mal. Jesus disse que o príncipe deste mundo é vindo, né? Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que os filhos da rebeldia, de acordo com o livro de Efésios, capítulo 2, que os filhos da rebeldia, os filhos da ira, eles estão seguindo o curso deste mundo, fazendo a vontade da sua natureza, da sua própria natureza, influenciado por um príncipe da potestade do ar, do espírito que está agindo sobre os filhos da desobediência. Ele diz que sobre eles nós também éramos assim anteriormente, antes da libertação das nossas vidas. Então preste atenção, nesse quadro que eu quero trazer aqui para vocês. Veja, o mundo é um mundo que está em rebelião contra Deus. O mundo é um mundo não só que está em rebelião contra Deus, mas é um mundo completamente caído da sua originalidade. O mundo é um mundo que vive debaixo de um sistema da injustiça. Por isso o texto que nós vamos ler nessa manhã é: bem-aventurados os que têm sede, quem tem fome e sede de justiça. Se há sede de justiça, se há fome de justiça, é porque o lugar onde nós estamos habitando, onde nós vivemos, esse mundo em que nós vivemos, desde que Adão tomou a decisão errada, é um mundo que é dominado pela injustiça. Acontecem coisas na nossa vida, dentro de nós, fora de nós, que fazem conosco e nós fazemos com outras pessoas, que a base disso é injustiça. E nós sofremos por causa da injustiça. E nós choramos por causa de injustiça. E nós temos uma esperança
de que alguma coisa aconteça. Se não temos esperança, pelo menos temos uma pergunta, um clamor, um anelo dentro de nós que diz: será que é assim? A vida é assim? É desse jeito que Deus planejou que nós vivêssemos? Será que a vida, ela foi planejada para ser do jeito que ela está configurada, desde os nossos antepassados e também nas nossas próprias vidas? De certa forma, a sede de justiça, porque nós vivemos em uma vida estabelecida na injustiça. E eu dei um conceito aqui para você sobre o que é injustiça. Injustiça é uma condição que contrapõe o propósito. Injustiça é algo que está diferente do original. Injustiça é qualquer realidade que não está em linha com aquilo pela qual ela foi criada, para aquilo que ela existe. Então, quando a vida se configura naquilo que não foi desenhada para ser, nós sofremos. Nós sofremos. Deixa eu te dar alguns exemplos para você. Nós sofremos, por exemplo, porque nós adoecemos. Adoecer não é justo, porque ficar doente está fora do propósito original pela qual nós fomos criados. Deus não nos criou para termos câncer, para a gente ter problema no pulmão, para a gente ter que usar óculos, porque agora mesmo eu estou enxergando vocês aqui, está tudo embaçado. Meu óculos estragou e esse aqui é só para perto. Está tudo embaçado. Eu não vejo direito. E não é só isso, que eu não vejo com os meus olhos direito. Eu não enxergo a sua dignidade direito. Eu não consigo te respeitar na sua dignidade. A gente é desrespeitados. Nós sofremos. Nós não sabemos que aquilo que está sendo feito, de fato, é justo. A gente não sabe se a posição do governo A ou B é justa. Porque pode ser que para alguns seja justo, para outros não sejam. A gente não sabe se aquilo que o presidente dos Estados Unidos está fazendo para os cidadãos americanos é justo diante de Deus. Ainda que talvez para os americanos seja bom, talvez para os mexicanos não seja. Então há injustiça. A injustiça, a gente não sabe se você paga corretamente o seu funcionário. A gente não sabe se o seu funcionário trabalha como deveria trabalhar. A gente não sabe se a gente é respeitado em casa pela nossa esposa, ou pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Nós vivemos em caos. A gente não sabe o que é ser macho, masculino. A gente não sabe o que é ser feminino. A gente vive uma vida de injustiça e a gente sofre por isso. Porque nós não estamos respirando dentro de nós um oxigênio limpo. Está sujo, está contaminado. A gente não sabe se aquilo que ensina na escola é o que é verdade. Por isso que a gente geme. Paulo diz que a natureza geme de dores. Porque a gente tem que enterrar o nosso pai. A gente tem que enterrar a nossa mãe. A gente vive vendo o envelhecimento e a morte lenta da nossa mãe e do nosso pai. À medida que os anos vão passando e os cabelos brancos vão vindo e a ruga, né? O corpo vai ficando parecendo aquela ginipapo. Conhece ginipapo? Vai ficando tudo enrugadinho. Você está vendo morrer na sua frente o seu pai, a sua mãe. Está morrendo. Aos poucos você vai envelhecendo. Você já não tem mais a mesma agilidade. Imagine, você tem sentimentos ruins, perversos, a respeito das outras pessoas. A gente não gosta de todo mundo. As pessoas não gostam de nós.
E elas são capazes de falar mal da gente, de desejar o mal para a gente. Existem crianças que não comem porque não tem comida. Existem países muito ricos, riquíssimos, bilionários. E existem países tão pobres. Existem famílias que tiram 2, 3, quantas férias elas quiserem tirar no ano. Existem outras que não conseguem ter um final de semana. Há injustiça. Existem gente que tem muitas terras, outras não têm lugar para morar, não tem lugar para dormir, não tem o que comer, não tem o que beber. Vivem como um missionário em determinado lugar, levanta de manhãzinha antes do sol nascer, vai para uma fila em um órgão do governo, em um órgão social, para buscar uma ficha, para pegar comida. E se porventura a ficha acabar, aquela pessoa não vai comer naquele dia, nem a família dele. Ele vai ter que ir para um outro órgão e procurar comida, porque não tem comida no país. E nesse mesmo país existem pessoas vivendo uma vida de regalias e numa riqueza exorbitante. Há uma diferença social enorme no nosso país, no nosso mundo. O que é injustiça? É quando a comida é dada para todos. Quando tem comida para todo mundo, isso é justiça. Mas em existindo fome e tendo comida, há injustiça. Se você come, é justo. Mas se tem alguém que não come, é injusto. Não pode ter pessoas que têm condições de comer e outras que não têm condições de comer. É injusto. Esse mundo é injusto. E quando Jesus olha para a sociedade que ele está, ele sabe que está configurada assim. E ele diz então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Presta atenção aqui, irmãos. As bem-aventuranças é uma palavra do reino de Deus que provoca esperança. Vou dizer mais uma vez, o reino de Deus traz esperança. Qual é a esperança dos que choram? Nenhuma, se não houver o reino de Deus. Qual é a esperança do pobre que não pode dar a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus? Ele não tem esperança nenhuma, a não ser que o reino o favoreça. Qual é a esperança dos injustiçados? Nenhuma, se não houver o reino de Deus. O reino de Deus então fala de esperança, de que no futuro escatológico, no futuro, Deus trará o seu reino em plenitude. Quando Jesus nasce, ele diz, o reino de Deus chegou. Mas ele ainda não está em sua plenitude, porque a gente ainda sofre, a gente ainda experimenta o amargor da injustiça, do império do pecado. Quando a vida foi doada a todos, mas existe mortandade, há injustiça. Talvez a gente não se preocupe e não ache que o reino de Deus tem a ver com esgoto aberto. Que o reino de Deus não tem a ver com mortalidade infantil em países. Que o reino de Deus nada tem a ver com a peste, com a fome, com a corrupção. Que Deus só quer salvar a nossa alma e mandar para o céu. Isso faz parte, mas não é o todo. Lembra o que Jesus disse? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Você me deu lugar para morar. Você me deu comida para comer. O reino de Deus se preocupa com as realidades
da injustiça. Então, onde houver morte, imagine os planos de saúde, cobrando preços quase impossível a gente não ter acesso à saúde. E nós ainda estamos num lugar muito bem localizado. Goiás, por exemplo, é uma região muito abençoada, muito privilegiada. Mas existem lugares no nosso próprio país que as pessoas não ganham o que você ganha, não moram onde que você pode morar. E nós, então, vivemos na injustiça, sabotamos a vida. A injustiça é a condição dessa existência. Por que nós sofremos, irmãos? Por que nós sofremos? Nós sofremos por causa dessa condição da injustiça. Diga para o seu irmão, você não deveria envelhecer. Você não deveria envelhecer. Você não deveria morrer. Você não deveria adoecer. Você não deveria passar fome. Você não deveria ter o sentimento assim, problema é dele, quem mandou ele não trabalhar? Aqui na terra não é cada um por si, Deus por todos. Quando você vai ver a oração que Jesus nos ensina aqui no Sermão da Montanha, nada ali é no singular, a não ser quando é falado com Deus. Quando ele fala, o Pai é de quem? Nosso. Não é Pai meu, Pai seu. É Pai nosso, que está no céu. Santificado no singular seja o teu nome. Venha a nós, não é a mim. A nós. O reino é teu. Mas precisa vir a nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade tua. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, o pão que o Pai dá a nós através de tudo quanto existe de possibilidade de comida, não é para dar para uma determinada família e a outra não. É o pão de todos, para todos. Se você perguntar a um rabino qual é o conceito de shalom, se você for pesquisar no mundo judaico e perguntar para um rabino qual é o conceito do shalom, ele vai dizer paz e prosperidade para todos. Não é paz e prosperidade para alguns. Todos têm o direito de ter acesso. Às vezes as pessoas dizem assim, nós temos que ensinar. Não é que nós não devemos ajudar os pobres. Nós temos que ensiná-los a pescar. Mas você sabe que nessa sociedade, não basta, nesse mundo mau, não basta apenas ensinar as pessoas a pescarem. Mas tem que dar a elas acesso ao rio. Muitas vezes ensinamos a pescar, o problema não é saber pescar, é dar a elas acesso ao rio. E não apenas dar a ela acesso ao rio, mas ao rio todo. E não só ao rio todo, mas dar a ela condição de vender o seu peixe. E não só de vender o seu peixe, mas vender o seu peixe num preço justo. Então a injustiça impera. Por isso nós sofremos. Será que a existência se perpetuará na injustiça? Será que a existência humana é assim mesmo? Será que vai ser para sempre assim? Jesus diz não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque haverá na história uma época, primeiro que é possível você beber de algum momento aqui da experiência do reino de Deus. Porque nós vemos agora lampejos do reino de Deus aqui e acolá.
Por exemplo, na sua casa, quando o reino de Deus entra, não vai haver mais injustiça, você vai lutar contra a injustiça. Se o reino de Deus entrou dentro de você, você vai ser voz para quem não tem voz. Se o reino de Deus entrou em você, você vai ser luz para quem está em trevas. Você vai lutar por eles. Por aqueles que não podem, por aqueles que não têm. Por aqueles que são a minoria. Olha, como seria maravilhoso se em um país onde os evangélicos é a minoria, 1%. Nos países árabes, por exemplo, nós não temos a liberdade de carregar o nosso livro, a nossa Bíblia. Está tudo caindo aqui. Nós não temos liberdade de cultuar, nós não temos liberdade de falar, de pregar, porque eles vão nos matar. Quem dera houvesse ali alguém que gritasse por nós, dizendo, deixem eles falarem. Sabe por que eles não deixam os cristãos falarem? Porque a crença cristã no mundo muçulmano é uma heresia. Assim como no país cristão a palavra dos muçulmanos é uma heresia. E o que é ser minoria? Ser minoria no mundo onde os absolutos e os soberanos governam, a minoria sofre. Então nós queremos um lugar onde o reino de Deus chega para dar liberdade para as pessoas serem o que elas querem ser até o dia do juízo final. Os grandes precisam lutar pelos pequenos. Os ricos devem lutar pelos pobres. Os que não têm devem lutar pelos que... Os que têm devem lutar pelos que não têm. Não é isso que o apóstolo Paulo fala na ceia do Senhor, no capítulo 11 de 1 Coríntios? Nisto não vos louvo, disse ele, porque quando vocês se reúnem, é para pior e não para melhor. Enquanto alguns se abastecem de muita comida, outros passam necessidade. E ele diz, eu digo isso para vergonha vossa. Não tendes casa para comerdes? E vocês estão humilhando a igreja de Deus? Olha, nós devemos ser o exemplo do que o pão que Deus coloca na minha mesa não é para mim, é para nós. A oportunidade que Deus deu a você, dando dons a você, dando a você condições, é para que você de alguma maneira ajude a atenuar o sofrimento de alguém. Então, será que vai ser assim para sempre um mundo de injustiça? Os governantes vão poder fazer o que quiserem. As pessoas vão poder fazer o que quiserem e vai ficar assim mesmo. Desviando verbas públicas, vão ficar assim mesmo. Vai ser assim para sempre. Bater no outro por causa da sua opção sexual, vai ser assim mesmo. Vamos assassinar as pessoas por conta das suas vontades, diferente das nossas vontades? Vamos cercar o nosso país com muralhas para que os pobres não venham viver e usufruir da nossa riqueza? É assim mesmo. Vamos jogar bomba na casa das pessoas? Assim mesmo, é justo isso. Vamos matar e vamos devolver assassinato. É justo o que fizeram com Israel. É justo o que Israel faz com a Palestina. É justo. É para ser assim. Você mata o meu e eu mato os seus. É um mundo assim que nós queremos viver. Um mundo de balas e de canhões. É esse mundo que mata, que nós queremos viver. Que o mais forte domina sobre os mais fracos. É assim. Por isso, quando eu escuto ímpios falando, ateus falando, será que esse mundo realmente existe Deus? Se existe Deus, por que existe tanto sofrimento? Se existe Deus, por que as crianças morrem? Se existe Deus, por que há tanta maldade no mundo? É o grito de alguém que não acredita que há um Deus tão poderoso e bom, que permite tanta malignidade, tanta maldade no mundo dele. A pergunta dos ateus
é justificada no Deus que é santo, justo e bom e todo-poderoso. Se Ele existe, não pode haver maldade. Se Ele existe, não pode ter crianças morrendo de fome. Se Ele existe, não pode ter assassinato. Se Ele existe, não pode ter sequestro. Se Ele existe, o clamor de uma mãe tem que ser ouvida. Isso é o que, irmão? Sede de justiça. Fome de justiça, grito por esperança, grito por saúde, ainda que seja um grito baseado na estupidez, baseado muitas vezes na falta de fé, mas é um grito justificado. Porque alguém que tem consciência, vendo o outro sofrer e não sofrer também, não é ser humano. Viver essa sociedade, você tirar a sua vida e dizer, nesse cercadinho que é a minha vida, está muito bem, glória a Deus, e os ímpios é que vão para o inferno, como diz a música do Roberto Carlos. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. É assim que nós queremos a nossa vida? Graças a Deus que nós estamos aqui iluminados, coitado dos que estão nas trevas. É isso que é o reino de Deus. Jesus diz, não. Rogai ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino para que haja justiça. É isso que Jesus nos disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e busque a justiça do reino de Deus. Essa realidade perversa não será assim para sempre. Sempre lembro de uma irmãzinha, que eu fui com ela num lugar ver sua filhinha. E retrata muitos quadros que a gente enxerga na vida. Uma mãe com a sua filha doente, no desespero. Ela não pode levar a filha para casa, a filha está ali, não pode comer, já tem anos que não come, apenas alimentada por uma sonda. E eu vi aquela mãe chorando com um choro tão doído, que eu não aguentei nem orar por ela. Eu só sei que eu a abracei e disse, irmã, não é assim para sempre. Não será assim para sempre. Queria ler com vocês Zacarias 14:9. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Será rei? Ele não é ainda. Ele é de direito, mas não é de fato. O mundo não está obedecendo a Deus. O mundo é um mundo em rebelião contra Deus. Por isso o mundo vive e colhe da sua rebeldia. Mas haverá um dia que o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Naquele dia não haverá outros deuses que governam os homens. Naquele dia, haverá um dia em que o reino de Deus virá em plenitude para saciar os famintos. Naquele dia o reino de Deus virá para consolar os que choram. Naquele dia o reino de Deus virá em plenitude para ser o consolo dos pobres. Não será assim para sempre. Queria ler com você Isaías capítulo 2, versículo 4. Eu acho que é 2:4 ou 1:4, mas eu acho que vamos ver se é 2:4. Isaías 2:4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Olha que interessante, as nações. Não as pessoas só, mas as nações, os governantes. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arados. As suas lanças, suas armas nucleares, as suas armas de fogo serão transformadas em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. A guerra é uma coisa que se aprende, né? Nem aprenderão mais a guerra. Pode ir para frente. 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do nosso Senhor.
Isaías 11, 6 a 9. Isaías 11, 6 a 9 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca das cobras, né? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Eu não sei o que é basilisco. Será que é cobra também? Deve ser bicho peçonhento. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque isso vai acontecer. Haverá um dia que não haverá presa e nem predador. Que eu não vou precisar mais colocar uma cerca elétrica na minha casa. Que eu não vou precisar mais contratar polícia. Não vai precisar de policial. Nós não vamos precisar de cadeias, nem de hospitais. Haverá um dia em que o reino de Deus virá em plenitude. Isaías 65, 20 e 25. Olha que tremendo, irmãos. Isaías 65, 20. Diz assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, e o que vai acontecer? Vai morar nelas. Os pedreiros que só faz casa para os outros. Não, está dizendo que a gente vai trabalhar e nós vamos ter uma paga do nosso trabalho, de maneira que a gente possa viver nas casas que a gente constrói. Habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Que maravilha, irmãos. Alguns acreditam que é milênio. Eu não sei se é milênio, ou se é uma fase do reino de Deus, ou se isso é novos céus e nova terra. Talvez não seja novos céus e nova terra, porque tem pecado ali no meio ali ainda. Mas apesar disso, quando Deus de fato governar esse mundo, quando Cristo vier com sua plenitude, o seu reino de Deus vier em glória, a vida será dessa forma. Miqueias 4, 3 e 4. Miqueias 4, 3 e 4. Eu já estou terminando, irmãos. Miqueias 4, versículo 3 e 4. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rélias, a mesma coisa de Isaías, né? De arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, não haverá medo, não haverá pavor, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Essa é a bem-aventurança. Apocalipse 20, Apocalipse 20, 1 até o 3. Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E depois, um pouco mais para frente, ele será lançado, ele, o falso profeta, e tudo mais será lançado. Tudo que é mal, tudo que é perverso, tudo que é engano, né? Tudo que não coopera para o bem, será um dia julgado e condenado, lançado na fornalha de fogo, no lago de fogo.
Essa é a esperança dos que têm fome e sede de justiça. Essa é a esperança daqueles que foram tocados pelo reino de Deus, de dizer, meu Deus, eu sei que não será para sempre assim. Eu sei que haverá um dia que os mortos vão ressuscitar. Eu sei que haverá um dia em que eu vou viver sem medo, sem ressentimentos, que eu não vou ter nenhuma contradição com os meus sentimentos. Um testemunho pessoal, irmãos. Eu levanto todo dia, já faz muitos anos da minha vida, estou com 53 anos. Todo dia eu levanto, tenho que estar no meu emprego às 6:30 da manhã. Trabalho muito. E agora estudando também. Quando eu não estudava na faculdade, eu me dedicava ao trabalho da igreja, com mais dedicação. E quando tem feriado, e eu não consigo levantar tarde, eu levanto no mesmo horário, eu tento ficar na cama, mas eu não consigo. E vai me dando uma angústia, vai me dando uma depressão, vai me dando uma ansiedade. Eu ando para lá na casa, eu abro a geladeira, eu abro o armário. A minha esposa fala, meu Deus, você não consegue ficar em paz. Eu não consigo ficar em paz. Os nossos corações é cheio de coisas que a gente não gostaria de sentir. A gente não gostaria de sentir desejos pecaminosos. A gente não gostaria de falar coisas que a gente fala na nossa ira. A gente não gostaria nem de irar. Haverá um dia que tudo isso vai acabar. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Haverá esse dia. Enquanto esse dia não vem, nós vamos nos consolando em fé. Enquanto esse dia não vem, a gente vive orando e agindo, acudindo quem tem menos do que nós, ajudando quem tem menos do que nós, fazendo alguma coisa daqueles que têm menos do que nós, e nem me refiro a dinheiro, mas me refiro a outras coisas, qualquer coisa que seja. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Foi isso que o bom samaritano fez, justiça. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana, justiça. Ela foi pegar água num horário que não era próprio, mas a cidade a julgou. Justiça é reparação. Justiça é compartilhar. Por isso, quando tem justiça, quando Jesus prega o evangelho para Zaqueu, a primeira coisa que acontece é reparação. Ele que roubava tanto, devolveu, e não só devolveu o que roubou, mas o que sobrou ele ajudou os que não tinham. Uma igreja que sonha com o reino de Deus e respira os ares do reino de Deus, é uma igreja que se empobrece cada vez mais. Não é uma igreja que enriquece. É uma igreja que empobrece para acudir os mais pobres, os mais necessitados, os famintos de misericórdia, os famintos de compaixão, os famintos de que alguém a escute, os famintos que estão em solidão, os sedentos por amizade, os sedentos por credibilidade, famílias que sofrem. Nós temos que ser gente solidária. Interessante que a próxima bem-aventurança é bem-aventurado os misericordiosos. É gente que olha para a dor do outro com o coração. É gente que olha para essa vida e ela não admite que a vida seja assim, mas ela age por misericórdia. É por isso que gente que tem fome e sede de justiça é perseguida, como nós vamos ler no texto. É perseguida. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça. É por isso que Jesus disse nesse mesmo sermão, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Porque a justiça que excede não é fazer mais vezes, não é jejuar mais do que os fariseus jejuam, obedecer mais do que eles obedecem. É agir com compaixão e misericórdia como nosso Pai Celestial, que é bom e rico para com todos. O seu sol brilha sobre maus e ruins, justos e injustos. A justiça que excede é a justiça do amor, da compaixão, da solidariedade.
É por isso que ele disse, não exerça a vossa justiça diante dos homens para serem vistos pelos homens. Porque eu vos garanto que quando fazeis assim, vocês já receberam o galardão dos homens. Mas se você der um copo d'água, é um pequenino que seja, pelo fato de ser meu discípulo, de maneira alguma ficará sem o seu galardão. Praticar as obras da justiça no anonimato, sem que nós sejamos um espetáculo de boas obras para as outras pessoas. E por fim, é por isso que Jesus disse para nós, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que haja em nós sede de justiça. Que haja em nós fome de justiça. Porque bem-aventurados seremos, porque haverá o reino de Deus nos suprirá. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha mostrado um outro ângulo desse texto. Nós poderíamos falar de um outro aspecto. A Bíblia é tão rica, que se você for pregar sobre esse texto, você vai falar outros aspectos. Mas eu estou abordando esse aspecto pouco falado, para que a gente possa olhar esse mundo e perceber que o analfabetismo é uma injustiça. E se tem uma professora lá ensinando, é uma obra do reino de Deus. Solidão é injustiça. Mas se tem lá uma enfermeira segurando na mão de alguém, dando remedinho com bondade, com paciência, são aspectos do reino de Deus que nem as pessoas que estão sendo usadas sabem. Mas o reino de Deus não é a igreja faz parte do reino de Deus. De um homem justo que assalaria, como vários exemplos bíblicos nós temos, que dá o salário de maneira justa para o trabalhador, que não explora o trabalhador que não rouba do seu patrão, de riquezas que não estão sendo edificadas na base da manobra. Quantas pessoas trabalham e mesmo assim não conseguem ter o pão. É preciso da filha trabalhar, o menino trabalhar, a criança trabalhar, a mulher trabalhar, o neto trabalhar, e mesmo assim não conseguem ter dignidade. Por quê? Porque tem gente ganhando muita grana em cima da gente. Empresários ficando cada vez mais ricos no trabalho do trabalhador. O reino de Deus é contra isso. O reino de Deus é a favor da justiça, da equidade, porque todo mundo, quando vier o reino de Deus, vai construir suas casas, e vão morar nas casas que constroem, vão plantar as suas vinhas e beber do seu vinho, vão ter dignidade, meus irmãos. A fé cristã é uma fé que prega essa mensagem também. Eu espero que Deus tenha revelado para os nossos corações essa verdade. Amém? Vamos ficar de